queria só perguntar o seguinte, teve muitas perguntas, Jorge Age, e não vou repeti-las por enfadonho e tal, mas gostaria de citar só duas questões aqui importantes, né? Porque como membro da CGU, como patrono, inclusive, desse trabalho aí durante tantos anos, Vossa Excelência tratou de muitos casos de corrupção, né? Que são os contratos que chegam lá, são analisados. Ontem saiu uma pesquisa do Datafolha, contratada pela OAB, que deu que 75% da população é contra o financiamento privado de campanha, financiamento empresarial de campanha. Né? E 79%, quase 80%, dizem que ela induz a corrupção no nosso país. Então, nós votamos a reforma política aqui, inclusive, numa manobra regimental do presidente Eduardo Cunha, ela foi revotada aqui, né? Então, Vossa Excelência não tem a obrigação de responder essa pergunta, mas se quiser comentar, eu agradeceria muito. Tá? O seu comentário, que lidou 8 anos com essas questões. A segunda questão é uma questão mais concreta. Se Vossa Excelência lembrar, no seu trabalho, né, uma auditoria feita na CGU, que está no site sistema.cgu.gov.br, revela que houve irregularidades com as operações da Serra do Facão, que envolvia a Serra da Carioca, empresa de Lúcio Funaro e outros. Está sendo investigado por essa CPI e também ele foi investigado na época do escândalo do Mensalão, um doleiro, inclusive com delação premiada, se eu não me engano. O BNDES chegou a suspender o financiamento por conta da presença das offshore do senhor Lúcio Funaro, né, como a Galway e a Tuindorp, pois não se sabia que eram de fato os investidores. A Serra da Carioca 2 permitiu ao BNDES bancar a hidrelétrica de Serra do Facão, mas Furnas teve que bancar com prejuízo que possivelmente favoreceu Funaro e o grupo. Vossa Senhoria teria algo a dizer sobre essas 3 empresas e o senhor Lúcio Funaro, empresário? A Furnas, Centrais Elétricas, Serra da Carioca, Serra do Facão e os empréstimos do BNDES que envolveram as empresas do senhor Funaro, a Galway e a Tuindorp, que aqui nessa casa também está se travando uma batalha em torno de uma questão lá de Rondônia, entre o grupo Chaim, também processado aqui pela CPI, e o grupo Galway, em que matéria publicada no jornal O Globo, de domingo, coloca que vários parlamentares fizeram requerimentos de informação sobre uma usina hidrelétrica de Apertadinho, lá em Rondônia, né? E todos teriam uma relação, inclusive com o presidente da casa, o deputado Eduardo Cunha. O senhor poderia descrever sobre isso, por favor? Nobre deputado Ivan Valente, quero cumprimentá-lo, acompanho o seu trabalho. Quero lhe dizer que das duas questões feitas, sobre a segunda, que é a respeito da auditoria feita pela CGU na época, em Furnas, envolvendo a Serra do Facão e Serra da Carioca, eu não me preparei com informações que possa lhe responder aqui agora. Mas sugiro que Vossa Excelência requeira a cópia desse material todo, que a CGU certamente lhe encaminhará. Eu, de fato, não tenho de memória isto aqui, embora me recorde, no geral, desse trabalho de auditoria feito na época pela CGU. Agora, quanto à sua primeira questão, financiamento privado de campanhas e de partidos, o meu entendimento, eu já o manifestei nas mais diversas oportunidades, eu sou inteiramente contrário ao financiamento empresarial. Se tiver de continuar ocorrendo financiamento privado, que seja limitado a pessoas físicas e a um teto bastante democrático, bastante reduzido. Ou o financiamento público exclusivo. Não é nenhuma panaceia que vai resolver todos os problemas, sem nenhuma dúvida, nenhuma medida isolada resolve, mas sem nenhuma dúvida facilitaria enormemente a redução da corrupção e a investigação da corrupção. Porque na medida em que o financiamento empresarial seja o principal, o dominante, como é hoje,
A dificuldade é muito grande em se distinguir o que é o financiamento empresarial dentro da lei ou fora da lei. Qual é a origem daquele recurso que foi legalmente, digamos assim, doado para a campanha, que constou na declaração do candidato, mas a origem, como é que se vai saber? Então, essas questões todas que dificultam enormemente hoje a separação do que é legal do que é ilegal, se resolveriam com a vedação do financiamento empresarial. A minha posição, portanto, é de que o financiamento empresarial se encontra na base da grande maioria dos casos de corrupção. E, portanto, eu, como cidadão, defendo a sua vedação.